Boa tarde, bem-vindos ao webinário Os diferentes tipos de ordem da Invest Trader. Vamos então dar início. Dê-me só um instante. Muito bem, confirmem-me por favor que já conseguem ver a apresentação da Invest Trader e que me conseguem ouvir já agora. Ótimo. Vamos então dar início neste caso ao webinário sobre os diferentes tipos de ordem. Essencialmente na vossa janela de negociação onde constroem a ordem e depois já iremos ver de forma prática como é que isso se faz na plataforma, mas vamos começar aqui por alguns conceitos que são essenciais, mas na vossa janela de negociação têm sempre a possibilidade de aqui, exatamente, definirem os vossos tipos de ordem e inclusivamente têm aqui alguns deles indicados. Além do ativo, além de se querem comprar ou vender, da quantidade, também do time in force, ou seja, a duração da ordem, uma parte extremamente importante é o tipo de ordem que querem dar, ou seja, vão condicionar a execução do vosso negócio a um determinado fator. Nós, os tipos de ordem que vamos ver hoje, o fator vai ser o preço, ou seja, tipo de ordem que a execução está pendente de um preço ou a condição de execução é um preço, e existem outros na plataforma, inclusivamente os algoritmos. Vamos então começar por ver os tipos de ordem. LMT é a ordem limite e a definição que ela tem é uma ordem que vos confere um benefício. Ou seja, se eu estiver a dar uma ordem de compra de um ativo, o meu benefício vai estar, obviamente, em conseguir comprá-lo mais barato, ou seja, abaixo do preço atual do mercado. O tipo de ordem MKT é Market e basicamente condiciona a execução ao preço atual do mercado, ou seja, desde que os mercados estejam a funcionar e exista liquidez no ativo, porque a vossa ordem de compra depende sempre da ordem de venda de outro investidor no mercado, isso é a chamada então liquidez, haver a possibilidade de terem uma ordem contrária à vossa para poderem casar as duas e executar, então a ordem market o que faz é, a partir do momento em que a colocam e confirmam a ordem, se o mercado estiver a funcionar e haver liquidez, ela é executada logo ao preço que estiver disponível. Imaginem que colocam uma ordem a mercado a esta hora para um ativo da Europa. Isto, ela, embora seja a mercado, só vai ser executada amanhã de manhã, que é quando os mercados abrem. A mesma coisa no mercado americano. Se colocarem uma ordem em mercado americano, mesmo que seja o tipo MKT, e for durante a manhã, considerando que eles normalmente abrem às 2h30, durante esta semana tiveram a abrir à 1h30, só quando o mercado abre é que a ordem é executada. Preço, o tipo de ordem stop, STP, é uma ordem que confere um prejuízo, o preço da execução confere um prejuízo ao cliente. Isto não quer dizer que seja um prejuízo, uma perda, quer dizer que não é benéfico, ou seja, eu posso querer comprar um ativo única e exclusivamente quando ele quebrar uma resistência, ou seja, imaginem que ele está a negociar a 1€, a resistência está a 1,15€, eu posso efetivamente colocar uma ordem de compra a 1,16€, porque quebrou a resistência, imaginem, e eu estou a dar uma ordem de compra a um preço pior do que o atual a 1€, não é? Por isso tenho que definir o preço da ordem stop para poder escolher um preço superior ao de mercado. Atenção que qualquer uma destas ordens, se colocada no sentido contrário, faz com que a ordem seja imediatamente executada. Se eu quiser dar uma ordem de compra limite e colocar um preço acima do atual de mercado, a ordem vai ser logo executada, porque a plataforma lê que se vocês querem comprar aquele preço e neste momento está um melhor, ela executa. Portanto, é sempre importante perceber de onde é que está o lado certo das ordens, e a seguir já vão ver um diagrama que vos vai ajudar. E no final do webinar eu vou enviar esta apresentação para todos, está bem? Ordens trail. A ordens trail, a única coisa que diferem é que são automaticamente atualizadas, ou seja, em vez de terem que alterar uma ordem, podem condicioná-la àquela que seja atualizada com base numa percentagem ou com base num valor em moeda, e ela automaticamente vai acompanhando o sentido do mercado. Ou seja,
Imaginem que têm uma posição a correr, compraram a 1 euro, ela está a fazer 1,50 e entre aqueles dois preços querem salvaguardar aqui parte do vosso ganho. O stop seria uma ordem que iria fazer exatamente isso, não é? Porque estavam a colocar uma ordem de venda para fechar a posição inferior ao preço que era 1,50 e imaginem escolherem 1,30 estavam a ter um prejuízo, não é? Em vez de venderem já, iam vender só se eles chegassem ao 1,30. Só qual é a vantagem? É que se a ordem continuar, se a posição continuar a valorizar, podem ir mexendo gradualmente este stop para a gestão do vosso risco e salvaguardar aquela mais-valia. Isso em ordens stop, STP, é feito manualmente. Em ordens trail, é feito de forma automática. Definem a distância a que querem a ordem ao preço de mercado atual e automaticamente a plataforma vai atualizando, está bem? Portanto, esta é a diferença entre um trail e as outras três. As outras três é um preço e só altera se for feito pelo mercado ou alterado por vocês. A trail vai atualizando automaticamente. Os restantes tipos de ordem essencialmente são algoritmos. Qual é a diferença de uma ordem algoritmo para estas? Nestas que falamos, essencialmente a condição para que a ordem seja executada é o preço do ativo. Tudo o que não seja a condição de preço é algoritmo, ou seja, pode ser volume, pode ser hora em que é executada, pode ser também condições técnicas e só algoritmos não é binário diferente, está bem? Eu vou avançar então. Este diagrama é extremamente importante então para perceberem onde é que estão os preços com base naquilo que querem fazer e com base se estão a comprar ou se estão a vender. Vamos nos focar aqui na parte da ordem de compra. O preço atual de mercado é a janela cinzenta e eu quero comprar a um preço inferior ao atual de mercado. Não interessa por que estratégia, porque querem comprar perto do suporte ou porque não querem pagar o preço que está atual, mas querem comprar a um preço inferior ao de mercado. Então aí escolhem uma ordem limite e definem o preço abaixo do preço atual. Tá bem? Se quiserem comprar acima do preço atual de mercado, então porque isso vos traz realmente um prejuízo, lá está, como o exemplo que dei, porque quebram uma resistência ou o que for, então escolhem ordem stop e vão definir o preço acima do preço atual de mercado. Isto é extremamente importante, como disse, se inverterem os preços, ou seja, se escolherem uma ordem limite e puserem um preço acima do preço atual, ou ao contrário, a ordem vai ser logo executada e não fica ali pendente, não é o que vocês querem fazer, está bem? Portanto, este diagrama até podem ter impresso ao pé de vocês para mais facilmente saberem onde é que está cada tipo de ordem e onde é que têm que colocar o preço para não se enganarem. Ordem de venda vai ser exatamente o oposto, ou seja, onde é que está o meu benefício na venda? É eu conseguir vender ainda melhor a um preço mais caro do que está atual. Portanto, a minha ordem limite de venda vai ser um preço acima do preço atual de mercado, não é? Onde está ali o verdinho. O preço da ordem stop, a ordem stop vai ser abaixo do preço atual, mas, por exemplo, não quer dizer que vos traga um prejuízo. É o exemplo daquela gestão de risco que vos falei. Eu posso comprar um ativo a 1 euro, e ele estar a fazer 1,50€ e eu ter a expectativa que ele vai continuar a valorizar, ou seja, não quero efetivamente vender, mas também não quero estar com estes 50 cêntimos totalmente desprotegidos, que são já mais-valia, não é? Portanto, o que eu faço é colocar, imaginem, uma ordem stop a 1,30€ e eu sei que se o mercado continuar a valorizar, eu continuo a rentabilizar a minha posição. Se o mercado voltar para trás e bater na minha ordem stop, até àquele nível o ganho está salvaguardado. O que é também importante definir? Que estas ordens podem ser colocadas, ordem stop, limite ao mercado para entrar em mercado, mas principalmente podem também ser colocadas como stop losses, profit takers, a uma posição já existente, que era aquilo que se estava a falar da gestão de risco. Podem deixar nesta plataforma duas ordens, uma ordem stop e uma ordem limite. E assim sabem sempre para aquela posição que já têm a correr, qual é o vosso máximo de ganho e o máximo de perda. Podem ainda fazer tudo sequencial, ou seja, criam 3 ordens numa única, a ordem de compra ou de venda inicial e as ordens stop e limite, e podem fazer também de outra forma, que é com
uma posição já aberta, determinar que querem as duas, está bem? Nós já vamos ver exemplos práticos. Isso pode ser sempre feito na janela do avançado, também na janela de negociação. Portanto, essencialmente estes são conceitos, eu diria principalmente a parte de onde é que estão os preços, é extremamente importante que dominem, porque uma questão é terem uma estratégia bem definida e por um erro de aplicação a ordem ser mal executada. Outra questão é estarem com uma estratégia definida e por um erro de introdução de dados ela ser logo feita. Portanto, não há necessidade, têm sempre aqui esta cábula que certamente vos vai dar alguma ajuda. Atenção a uma questão. Eu aqui não pus posição longa ou posição curta, ou seja, se entro a comprar em mercado ou se entrei a vender, mas na plataforma já vamos ver um exemplo prático que é para perceberem que em posições longas é natural que as inversões também aconteçam em termos de ordem limite e ordem stop face às posições curtas, porque vocês também ganham, o vosso benefício está invertido, está bem? Dúvidas até aqui? É preferível já tirar algumas que possam ter ficado antes de ir para a parte prática. Stops garantidos. Ok, relativamente então a ordens stop, elas nesta plataforma não são garantidas, ou seja, ordens stop garantidas pelo conceito de mercado é pago um prémio para garantir o preço de execução do stop. E quando é que isto pode não acontecer e quando é que essas ordens podem ser interessantes? Quando efetivamente existem gaps de abertura, mais em ações do que, por exemplo, em moeda ou ouro, por exemplo. Porquê? Porque são ativos com horário de negociação aumentado, ou seja, mais largo. As ações, como têm gaps de abertura maiores, até por exemplo na época que nos encontramos, época da apresentação de resultados, é importante perceber o seguinte: se uma ação está a negociar naquela altura a 1,5€, eu até pus o stop a 1,30€. Ela apresentou resultados e, por exemplo, como aconteceu ontem no CTT, caíram 20%, ela vem abrir, imaginem, a 1,10€. O meu stop vai ser disparado ao primeiro preço disponível, desde que esse preço esteja abaixo do 1,30€, seja ele qual for. Portanto, é importante ter essa percepção que em gaps de abertura não há stops garantidos nesta plataforma, está bem? Portanto, tenham sempre em atenção aos valores de abertura, que é para ver se é interessante deixarem o stop lá e ele dispara ao primeiro preço, ou cancelarem e depois monitorizarem o ativo. Estes gaps de abertura não são muito comuns. Época de apresentação de resultados é provavelmente a época em que isso acontece mais por causa da reação aos resultados financeiros que são lançados, não é? Mas é importante terem essa informação do vosso lado, está bem? Eu vou então apenas fazer aqui, peço desculpa. Vou-vos mostrar então a plataforma. Deem-me só um instante. Pronto. Esta é a plataforma Invest Trader, muitos de vocês já a conhecem. Este é o layout pré-configurado por nós, eu estou numa conta demo. O que vamos fazer é então, aqui vários exemplos em termos da colocação de ordens stop e ordens limite. Por exemplo, vamos dar uma ordem inicial, eu vou ter que usar aqui uma ordem em mercado americano, essencialmente porque neste momento é o único mercado que está a funcionar. Vamos tomar como, por exemplo, a NVIDIA. A NVIDIA eu não a tenho aqui na carteira de simulação e ela está hoje a cair cerca de 0,5, portanto parece-me uma boa oportunidade de compra. Vamos fazer a compra então da NVIDIA. Cá em baixo, a janela de negociação como está linkada, já me aparece o ativo. Eu vou fazer a minha compra da NVIDIA, vou investir na valorização da NVIDIA. Vou definir a minha quantidade, vou deixar estar as 100. O meu tipo de ordem para entrar. Eu vou querer comprar ao preço atual, portanto eu vou colocar MKT e esta ordem vai ser logo executada. No entanto, vou também, aqui a duração não interessa porque como vai ser logo executada não é grande condicionante. Vou ao avançado e adicionalmente à minha ordem de entrada da NVIDIA quero logo colocar um stop loss e um profit taker. Ou seja, o meu profit taker vai ser a ordem limite, traz-me benefícios e eu vou defini-la nos 215. Ela está neste momento a cotar nos 206.
A minha ordem stop vai ser a perda máxima que eu quero suportar. Eu tenho aqui 100, eu vou dar $2 de perda máxima para $200 de perda máxima para a posição. O que vai colocar nos 204, 203,98, sensivelmente, não é? Ela está aqui, 204. Aqui é extremamente importante as durações da ordem. Para as barreiras de segurança, é importante colocar a duração sempre GTC para ela ficar válida, não só para aquele dia em que estão a ativá-la, está bem? E basicamente o que é que eu estou a fazer aqui? Estou a colocar a minha ordem de entrada na janela de negociação e estou a definir que se esta for executada, ou quando ela for executada, porque eu podia pôr uma limite que nunca seria, não é? Só na eventualidade desta for executada, então entram as barreiras de segurança, o que é ótimo, porque se eu tivesse a pôr 3 ordens no mesmo nível, ela podia vir ao stop, podia ir ao limite e podia estar a fazer várias ordens ao mesmo tempo, e nós não queremos isso. Por isso é que estas duas de barreiras de segurança estão condicionadas à execução da primeira, está bem? Portanto, vamos fazer verificar a margem, e eu tenho aqui então a informação relacionada com as 3 ordens. Tenho aqui em cima o ativo, que é importante confirmar sempre. Tenho a minha primeira ordem, a ordem de compra de 100, ao preço atual de mercado e com duração GTC. E depois tenho o meu profit taker, ou seja, eu quero fechar a posição. Se estou a comprar, para fechar a posição tenho que a vender, venda de 100, ao preço limite de 215. É o meu objetivo de ganho, com duração GTC. E se eu quero proteger a posição, então coloquei a ordem stop nos 204 com duração GTC e assim sei que o meu preço, o meu máximo de perda nesta ordem vai ser efetivamente até aos 204, ressalvando a questão dos gaps de abertura, está bem? Em termos de janela para visualização da ordem, tem aqui ainda valores importantes. Nós estamos a fazer o CFD, portanto estamos a usar a alavancagem. A minha exposição, o meu valor nocional vai ser este montante, 50.590 dólares. Entretanto, vou ter aqui também, eu vou assinalar aqui, este é o meu valor nocional. Depois, o impacto da margem é extremamente importante porque vai-me dizer afinal quanto é que eu vou bloquear para ter os 20.590 na Nvidia. Essencialmente tem estas 3 colunas, a variação, a atual, a variação e a pós-negociação. O atual é como é que a vossa conta está neste momento. A minha conta tem quase $1 milhão e já tem 15.950 dólares utilizado noutras posições. A coluna que vos interessa para este negócio é a variação, que vos diz para fazer esta ordem o que é que eu preciso em termos de margem inicial e em termos de margens de manutenção. E a coluna da pós-negociação vai-me dizer essencialmente o que é que vai acontecer à conta depois da ordem já estar executada, as rubricas contabilísticas como é que ficam. Mas esta janela é extremamente importante e confirmem sempre que é isto que querem fazer. Quer a ordem de entrada, quer a ordem limite, não é? Quer a ordem stop, porque se algum destes preços estiver na ordem, no sítio errado do mercado, ela vai ser logo executada, tá bem? Portanto, muita atenção a esta questão. Para confirmar então a ordem, basicamente o que eu tenho que fazer é carregar em transmitir. Ele vai-vos pedir para fazerem para todas as ordens, esta é a stop, eu vou transmitir, pronto. Este aviso aparece sempre, que é a data de expiração automática, neste caso 31 de março, está bem? E pronto. As ordens já foram executadas. Como é que vocês podem sempre ver isso? Por baixo do gráfico tem sempre esta janela da atividade. E aqui em baixo tem sempre as ordens que já foram executadas ou que estão pendentes. Esta que tem o visto certo da NVIDIA é porque já foi executada. Estas com estas etiquetas verde e azul é a ordem limite e a ordem stop. Se eu for aqui ao meu portfólio, que é onde vêm sempre as posições, já lá vai estar então a NVIDIA, esta logo em primeiro lugar, está bem? Portanto, e eu sei que o meu máximo de perda é se chegar aos 204 e sei que o meu máximo de ganho é quando chegar aos 215. Inclusivamente no gráfico aparecem-vos as linhas dessas ordens que têm pendentes, está bem? Se eu quiser alterar alguma destas ordens, desde que a ordem não tenha sido executada, podem alterá-la quantas vezes quiserem e não têm custos associados. As ordens só têm custos quando são executadas. Portanto, imaginem que eu mudava de ideias e queria só vender a NVIDIA se chegasse aos 222. Bastava fazer um
duplo clique aqui em cima do preço da ordem limite, alterar com o teclado 222 e atualizar a ordem. E a minha ordem estava atualizada. Eu posso fazer isto quantas vezes entender, está bem? Portanto, isto foi o exemplo de uma ordem, aliás, de 3 ordens colocadas todas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tenho aqui a posição na Apple já aberta e, inclusivamente, ela vai apresentar resultados à data de hoje, no final do mercado. Eu não quero correr este risco. Então, vou colocar um stop para ficar válido para o dia de hoje e um limite. Se ela atingir, tudo bem, se não, vou deixá-la manter para o dia de amanhã para ir a resultados. Ok, então eu já tenho aqui a posição aberta, eu não preciso de construir a ordem inicial para entrar a comprar ou entrar a vender, mas tenho que construir então as ordens de barreira de segurança. Eu vou sempre fazer desta forma. Botão do lado direito do rato em cima da posição que querem fechar e botão fechar. Isto porquê? Porque assim ela constrói sempre a ordem automaticamente necessária para fechar a posição. Porque se estiverem comprados, a ordem para fechar a posição é a vender. Mas se tiverem entrado a vender no short selling, a ordem para fechar a posição é uma compra. Se carregarem sempre em fechar, nunca se enganam porque a plataforma constrói a ordem certa pela quantidade certa. Já que está o LMT, eu vou deixar estar vou definir o meu objetivo de ganho para a Apple. Portanto, eu vou definir os 161. Ela está a fazer aqui cerca, por acaso ele não me está a dar a ordem, mas ela está a fazer cerca de 167, acho eu, não sei porque é que isto, não, então vamos pôr aqui 169. Duração para o dia, pode ficar avançado. Eu não posso fazer anexar stop loss ao profit taker. Porquê? Porque senão, esta que eu construísse aqui só ia para mercado quando efetivamente a primeira fosse executada. Peço desculpa, mas ela saltou-me e tirou-me daqui a ordem. Ok, limite a 169. Voltando aqui, eu se fizer anexar stop loss, tudo o que construir aqui só vai para mercado e só fica válida se a primeira fosse executada e nós não queremos isso. Nós queremos uma cancela a outra, ou seja, eu quero construir aqui uma ordem stop que fique relacionada com a limite para que se uma for atingida, a outra cancela automaticamente, porque imaginem que havia volatilidade muito grande, ela vai ao meu limite. De repente eu esqueço-me de cancelar a outra e ela vinha cá abaixo e executava outra vez e ficava curto, não é? Porque eram 2 ordens de venda, não é isso que eu quero. Se fizerem uma cancela à outra, esta ordem que vão construir aqui, que neste caso é a stop, porque aqui eu tinha já o limite, o que é que acontece? A primeira que executar, a outra cancela, está bem? Portanto, eu aqui, o meu preço médio são 159, ela está a fazer 167, eu ia pôr aqui uma ordem stop a 165. O que é que quer dizer? Eu já estava a salvaguardar a parte do ganho e já tenho também a outra para o ideal de ganho. Vou verificar a margem e só me aparecem 2, porque eu já estou a associar 2 ordens a uma posição que já estava aberta. Tenho então a ordem limite a 169, a ordem stop a 165 e as margens negativas. Porquê é que estas margens estão negativas? Porque eu ia estar a fechar posição. Quando estão a negociar com margens, o que acontece é que nós pedimos uma garantia que fica bloqueada e, portanto, é um valor positivo quando estão a entrar em mercado. Quando libertam a posição, quando fecham, essa margem é libertada, ou seja, deixa de estar bloqueada nas margens iniciais e passa a estar disponível. Por isso é que aqui na coluna da variação aparece este negativo. E se repararem, eu vou sacar aqui da caneta. Se repararem, a vossa margem inicial passa dos 18 para os 14. Porquê? Porque estão a libertar o que estava preso para manter a posição da Apple, está bem? Portanto, isto é importante. Vamos agora fazer transmitir as duas. E eu já tenho 2 ordens relacionadas para a Apple, está bem? Portanto, esta é a diferença para as outras 2 que pusermos anteriormente, que eram as 3, a de entrada e as 2 de segurança. Aqui só fizemos as 2 de segurança. E agora vamos fazer para uma posição curta, em que isto vai estar invertido, não é? Porque eu numa posição curta ganho se o ativo cair e perco se o ativo subir. Portanto, imaginem aqui
que eu queria aproveitar a queda da Tesla, achava que ela ainda ia cair mais e queria entrar curta. Então, se eu acho que ela vai cair, eu não vou selecionar a compra, porque eu ia perder dinheiro. Eu vou só selecionar aqui o CFD, desculpem, dê-me só um instante. Tesla, CFD. Pronto. Então eu vou entrar curto, eu não tenho Tesla em carteira, como podem ver, eu vou entrar a vender a Tesla, porque acho que ela vai continuar a cair. Portanto, vamos fazer uma ordem de venda das 100 e vamos vender já ao preço atual do mercado. No entanto, eu quero pôr um stop e um limite. O meu profit taker, o meu ganho está se a Tesla descer abaixo dos 296. E isto é tal e qual como o diagrama diz. Porquê? Porque eu estou a fazer uma ordem, neste caso de compra limite. Ou seja, se a compra para fechar esta posição é efetivamente com um preço acima, neste caso do preço atual, não é? Acabam por efetivamente ter que seguir a questão da posição curta, invertem os sítios, porque o meu limite, o meu ganho, vai estar se o mercado estiver negativo, ou seja, se ela cair, ou seja, 201, por exemplo. O meu stop, a minha perda máxima, vai estar acima. Imaginem que eu não queria suportar uma perda a partir dos 307. GTC. E aqui temos então aquela inversão de que falámos. Em posições curtas, como vocês estão colocados para ganhar com a desvalorização do ativo, têm que terem atenção a esta questão do limite e esta questão do stop, está bem? Fazem verificar a margem e têm na mesma as 3 ordens. A primeira de venda, as outras 2 de compra, porque são ambas para fechar a posição. Para fechar uma posição curta têm que comprar, porque vão ficar com menos 100, para voltar a zero têm que comprar 100, está bem? Isto é muito simples. O que determina é a primeira ordem que fazem e a vossa expectativa do ativo. Tenho a ordem limite nos 201, ou seja, se ela cair 95 dólares, e tenho a minha ordem stop nos 307, ou seja, se ela subir sensivelmente 20, está bem? Durações GTC, os valores nocionais e os valores nocionais aqui e os valores de impacto de margem aqui. E agora vou fazer então a transmissão das 3 ordens. E eu já vou ter aqui, a minha ordem está a executar, se virem, o número está a aumentar até ao número que defini, que eram as 100. E quando esta ordem estiver completamente executada, ela vai aparecer aqui com o visto certo e vai-me aparecer no meu portfólio, está bem? E já cá está. A ordem foi concluída, foi toda preenchida e eu tenho aqui o Profit Taker e o Stop Loss. Portanto, essencialmente, estes tipos de ordem são importantes para definir o vosso risco. Não é por usar a alavancagem que estão com mais ou menos risco. Alguém que não usa alavancagem até pode estar com risco menor, considerando que não tem qualquer tipo de barreira. Alguém que esteja alavancado pode estar com risco menor, considerando que pode ter um stop a proteger a sua posição. Tá bem? Portanto, isso é que importa, não é a questão da alavancagem. Para exemplificar e para finalizar, a questão das ordens trail, ou seja, das ordens que efetivamente vão acompanhando o mercado. Vamos usar aqui, por exemplo, o ouro. Eu vou fazer o botão do lado direito fechar e vou colocar uma ordem trail. Às vezes ela está escondida, tenho que vir buscá-la aqui em baixo. Pronto. E eu posso ou estipular o preço, ou aqui posso pôr por amount ou por percentagem. Vou pôr percentagem. No entanto, eu quero a ordem trail 2% abaixo do mercado, com duração GTC. O que é que isto faz? Cada vez que o mercado subir 1%, automaticamente o meu stop é atualizado para 2% abaixo desse valor. Isto só atualiza num sentido, ou seja, se o mercado desvalorizar, o meu stop vai ficar fixo. Ele só acompanha se o mercado subir, porque se ele andasse a acompanhar para baixo e para cima não fazia sentido, está bem? E basta então avançado, verificar a margem. Esta questão, ordens de interrupção, são avisos que aparecem também em termos de delay das cotações. Eu faço ignorar e transmitir
e está colocado, eu tenho o meu trail 2%, ou seja, 2% abaixo do preço atual de mercado. Podem pôr por valor de moeda, vai depender essencialmente do ativo em que tiverem a associar a ordem. Um ativo que seja muito volátil, também intraday, vai precisar de uma margem maior para o stop do que um ativo menos volátil. Nós temos, por exemplo, o ETF do Lithium, que em termos de movimentação dentro da própria sessão, ela é muito reduzida, portanto, exceptuando hoje que está a cair um bocadinho. Mas pronto, a vantagem aqui é que, por exemplo, podem pôr um stop mais apertado. Se tivermos a falar, por exemplo, da Netflix, ela já tem velas maiores, ou seja, necessariamente a vossa volatilidade é maior, convém dar um espaço maior ao ativo para as barreiras de segurança. Essencialmente isto é o importante a saber sobre ordens. Eu gostava de saber se tem alguma dúvida que eu possa ainda esclarecer. Não, o facto de estar a negociar CFDs não o prejudica. Eu vou mostrar porquê. Eu vou adicionar aqui CFD na Netflix, por exemplo. E vou adicionar, ele até pergunta se quer adicionar os ativos subjacentes, eu vou dizer que sim. Se repararem, o preço CFD e o preço ação são exatamente iguais. O que é que isto quer dizer? Os nossos CFDs são DMA, Direct Market Access, ou seja, o preço vai estar sempre a ser refletido com base no preço do ativo subjacente. Os ordens que dão nos CFDs entram diretamente na ordem, no livro de ordens da ação. Tem inclusivamente uma vantagem neste momento, que as variações têm havido em euro-dólar, o CFD não tem risco cambial, ou seja, pela exposição da ordem não tem risco cambial, só tem nos ganhos ou nas perdas que obtiverem da posição, enquanto que se fizerem a ação tem o risco da exposição. Se eu investir 10 mil dólares da Netflix, tenho o risco cambial em ação de 10 mil dólares. Se eu fizer no CFD, não tenho esse risco, só tenho risco sobre o resultado da operação, de ganho ou de perda, também. Portanto, isto é importante em termos de percepção entre um ativo e o outro, está bem? Muito bem, qualquer dúvida também que surja, estão à vontade para nos contactar, teremos todo o gosto em ajudá-los. Eu vou então proceder ao envio da apresentação acerca das ordens para o vosso e-mail, está bem? Uma boa tarde, obrigada.